Iniciando então a nossa correção da página 12, 13, 14, 16 e 17. A primeira questão na página 12 pede para que você conte as divisões de forma adequada e represente na reta cada número listado nos itens. Eu fiz a reta numérica igualzinha tá no livro, eu coloquei aqui no caderno, tá bom? Ele te dá os seguintes valores para você colocar nesta reta numérica aqui. Ele te dá 5 sextos, ele te dá menos 2 terços, menos 7 sextos, 7 terços, 3 meios e menos 38 dozeavos. Bom, eu falei para vocês que vocês podem dividir o numerador pelo denominador para transformar o número em com vírgula, número decimal, para daí colocar na reta numérica. Só que ele dificultou um pouquinho nessa questão, porque se você observar essa reta numérica aqui, os intervalos entre os números inteiros, ó, por exemplo, de 0 a 1, não tem aqui 10 espaços. Não tem aqui como se fosse de 0,1 até 0,9. Aqui ele fez o seguinte, do 0 até 1, se você contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, ele pegou de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e foi dividido sempre de 6 em 6, ok? Então, se ele foi dividindo de 6 em 6, é como se eu tivesse 6 partes no total. De cada intervalo para cada número inteiro. Então, de 0 a 1, eu tenho 6 partes aqui dividida. De 1 a 2, eu tenho 6 partes aqui. De 2 a 3, 6 partes. De 0 a menos 1, 6 partes. De menos 1 a menos 2, 6 partes. E de menos 2 a menos 3, 6 partes. Então, se está sempre dividindo esses intervalos por 6, fica mais fácil se eu deixar todos os denominadores com o denominador 6, que é o total dessa divisão que ele fez. Então, o segredo aqui dessa questão não é transformar em número decimal, é você deixar todas essas frações no denominador 6. A letra A já está no denominador 6. A letra B também. A letra C não, era 3 meios. Como é que eu faço para transformar esse 3 meios numa fração com denominador 6? É só multiplicar por 3. 2 vezes 3 fica denominador 6 e 3 vezes 3, o que acontece embaixo tem que acontecer em cima, vira 9. É uma fração equivalente. Então, uma fração que representa 3 meios que tem ao denominador 6 é 9 sextos. A letra D, menos 2 terços. Para virar uma fração com denominador 6, eu multipliquei o 3 por 2, vou fazer a mesma coisa aqui em cima, virou menos 4 sextos. Letra E, para virar denominador 6, eu também multipliquei esse 3 por 2. E o 7 eu faço a mesma coisa, multiplico por 2, vira 14 sextos positivos. E na letra F, o denominador era 12, para virar 6 é só você dividir por 2. Aqui em cima eu faço a mesma coisa, divido por 2, deu menos 19 sextos. Agora que tudo está com o denominador 6, eu vou começar a colocar aqui na reta numérica. Letra A. A letra A você vai contar 5 tracinhos, porque você tem 5 de um total de 6. Então, eu vou contar 5 tracinhos para o lado positivo. Então, ó, tá aqui no 0. Lado positivo, ó, depois do 0. Então, eu vou contar 5 tracinhos, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estará a minha letra A. Qual é a minha letra A? Você vem aqui e coloca, ó, 5 sextos. Depois eu vou passar a caneta para poder fotografar para vocês. A letra B é menos 7 sextos. Como é menos, está antes de 0. Menos 7, você vai contar 7 tracinhos antes do 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Logo antes aqui de menos 1, aqui vai entrar um menos 7 sextos, ok? Agora, o 9 sextos é positivo, então, vou contar 9 tracinhos depois do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui, ó. Aqui vai entrar 9 sextos. Agora, na letra D, menos 4 sextos. Você vai contar menos 4 tracinhos antes de 0.
Então, 0 tá aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, o menos 4 aqui, ó. Menos 4 sextos. Agora, letra E, 14 sextos. Esse 14 é positivo. Então, eu vou contar 14 tracinhos depois de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bem aqui, 14 sextos. 14 sextos, ok? E por último, menos 19 sextos. 19 sextos. Eu vou contar 19 tracinhos, como é negativo, antes de 0. Então, antes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É bem aqui no último, ó. Aqui eu tenho menos 19 sextos. Vou passar a caneta para vocês conseguirem visualizar isso melhor no momento em que vocês forem copiar essa correção, ok? Então, aqui, como ele ficou fazendo em cada espaço 6 partes, você não tinha que transformar para decimal. Você tinha que colocar todas as frações com o denominador 6, que corresponde à divisão feita entre cada número inteiro aqui, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão de número 2. Escreva na forma de fração irredutível e na forma de número decimal o número correspondente a cada ponto marcado na reta abaixo. Use o espaço a seguir para suas contas. Então, vamos lá. Se você observar nessa reta numérica, entre dois números inteiros, entre 0 e 1, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões, 8 espaços. Então, aqui é como se cada denominador vai ficar como 8, ok? Então, eu vou começar aqui no ponto A. O ponto A está a quantos tracinhos antes de 0? Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse A aqui, ele tá a 18 tracinhos antes do 0. Como cada espaçamento desse aqui foi dividido em 8 partes, eu vou dizer que é menos 18 oitavos. Depois eu vou mostrar no caderno como você vai simplificar essa fração e também transformar ela em número decimal. Agora vamos para o B. O B está antes de 0, então é negativo. Tá quantos tracinhos antes de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tracinhos antes de 0. Então, esse B aqui é menos 10 oitavos. O C também está antes de 0, também vai ser negativo. Quantos tracinhos antes de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o C é menos 7 oitavos. O D são quantos tracinhos antes de 0? 1, 2, 3. Então, menos 3 oitavos. Então, são todos positivos, esses que estão depois de 0. Vamos ver o E. Está a quantos tracinhos depois de 0? 1, 2, 3, 4. Então, esse E é 4 oitavos positivo. O F são quantos tracinhos depois de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse F, 10 oitavos positivo. O G está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 oitavos positivo. E o H está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tracinhos de 8, ok? Então, agora eu vou passar para o caderno, mostrando para vocês como que vai ficar todas essas frações simplificadas, porque ele quer fração irredutível, então a gente vai ter que simplificar, e também transformar em número decimal, que é dividir o numerador pelo denominador. Então, na letra A, que era a fração menos 18 oitavos, para simplificar aqui, você pode dividir esses dois números aqui, ó, o 18 e o 8, por um divisor comum deles dois, que é o 2. Então, eu vou simplificar
essa fração por 2, que você vai achar menos 9 quartos, ok? Essa já é a fração irredutível, não tem como mais simplificar. Agora, como é que eu transformo essa fração para número decimal? É só dividir o numerador pelo denominador. Ou você faz o 9 dividido por 4, ou 18 dividido por 8. Os dois vão dar o mesmo resultado. Eu fiz 9 dividido por 4, ok? Que deu 2,25. Lembrando sempre, coloca 0 no resto, vírgula no resultado. Então, a forma decimal dele é menos 2,25. Vamos para a letra B. A letra B era menos 10 oitavos, ok? Que a gente viu lá na reta numérica. Dá para simplificar esse menos 10 oitavos também pelo divisor 2, certo? Você vai achar menos 5 quartos. Aí, como é que eu transformo isso para fração? Eu peguei o numerador 5, dividi pelo denominador 4. Como a fração era negativa, o número decimal também fica negativo. Na letra C, deu menos 7 oitavos. Não existe nenhum divisor comum, além do 1, para 7 e para 8. Então, esse formato aqui já é a fração irredutível. Como é que eu transformo ela para decimal? Você vai pegar o numerador 7 e dividir pelo denominador 8. Como 7 era menor do que 8, você acrescentou um zero desde o início, 0 e vírgula no resultado. Eu achei menos 0,875. Na letra D, a fração deu menos 3 oitavos. Não tem como eu simplificar, já está na forma irredutível. Como é que eu transformo em decimal? Pega o numerador 3, divide pelo denominador 8. Coloca um zero aqui logo no início, 0, no resultado. Eu achei menos 0,375. Continuando a número 2. O ponto E na reta numérica deu a fração 4 oitavos. Como é que eu simplifico essa fração 4 oitavos? Dá para simplificar o 4 e o 8 logo pelo 4, que é o maior divisor. Você podia simplificar por 2 e depois por 2 de novo, sem problemas. Você vai achar 1/2, ok? Esse aqui é o formato que eu chamo de fração irredutível, que já está simplificado, não tem como mais simplificar, ó. Forma irredutível. E aí, como é que eu transformo 1/2 para número decimal? É só dividir o numerador 1 pelo denominador 2, já coloca logo um zero aqui, 0 e vírgula no resultado, deu 0,5 positivo, tá bom? Porque a fração era positiva, o decimal também continua positivo. A letra F, apareceu lá na reta numérica a fração 10 oitavos. Dá para dividir 10 oitavos pelo número 2, ó, divisor 2. Fica a fração 5 quartos. Esse é o formato irredutível. 5 quartos para virar número decimal é só dividir o 5 pelo 4. Eu achei 1,25. Esse é o seu formato decimal. Letra G. Apareceu a fração 13 oitavos. Não tem como simplificar 13 oitavos porque não tem um divisor comum para os dois além do 1. Então, esse aqui já é o formato simplificado. E para transformar em decimal, eu dividi o 13 pelo 8. Eu achei 1,625. E para finalizar a nossa questão 2, tem a letra H. Na letra H, a fração que nós achamos foi 18 oitavos. Como é que eu simplifico 18 oitavos? É só você simplificar por 2, tá bom? E aí eu acho a fração 9 quartos. Essa já é a forma simplificada e irredutível. E para transformar essa fração em decimal, é só dividir o 9 pelo 4. Eu achei 2,25, tá bom? Aqui encerra a nossa questão 2. Questão de número 3, página 13. Atenção! Agora, os números a serem representados na reta numérica estão na forma decimal. Transforme-os em frações e, em seguida, posicione cada um deles. Eu peguei aquela reta numérica do livro e coloquei aqui no caderno, certo? Observe que entre cada número inteiro, o espaço que eu tenho aqui foi dividido em 8 pedacinhos.
Não foi dividido em 10 pedacinhos para ser de 0,1 até 0,9. Então, foi dividido em 8 pedacinhos. Então, como aqui a divisão foi feita em 8 pedaços, o segredo é você transformar essa fração para denominador 8, que é o total de partes em que foi dividido cada espaçamento desse da reta numérica. Então, olha bem, começando na fração, no número decimal, menos 2,25 da letra A. Como é que eu transformo esse número para fração? Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Eu tenho 2. Então, no meu denominador, eu vou ter 2 zeros, por isso fica 100. Tirando a vírgula, vira menos 225. Professor, eu posso simplificar isso daqui. Beleza, você pode simplificar isso daqui sem problemas. Foi o que eu fiz. Eu simplifiquei logo pelo 25, tá bom? Ah, professor, eu posso simplificar por 5 e depois por 5 de novo? Pode, sem problema. Você vai achar o mesmo resultado, menos 9/4. Lembra que eu falei que o ideal é colocar no denominador 8, já que cada espaço desse aqui foi dividido em 8 pedaços? Como é que eu faço menos 9/4 ficar com o denominador 8? Se eu multiplicar esse 4 por 2, vira 8. E aí em cima eu tenho que fazer a mesma coisa. Multiplicando esse 9 por 2, você vai achar menos 18/8. Agora fica fácil colocar na reta numérica menos 18/8. Como? É negativo, então eu vou vir antes de zero, procurar o número menos 18, ok? Então, vou lá, ó, menos 18, tracinho, antes de zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui estará posicionado o meu número decimal, que inicialmente era menos 2,25. Eu vou colocar na reta numérica como ele se apresentou, na sua forma decimal, correto? Vamos para a letra B. Na letra B, o número decimal é 1,5. Então, primeiro eu vou transformar para fração. Eu tenho só uma casa decimal, então meu denominador vai ter apenas um zero, vai ficar 10. Tiro a vírgula, fica numerador 15. 15 décimos é a fração. Dá para simplificar essa fração por 5, que dá a fração 3/2. Só que eu quero colocar com denominador 8. Como é que eu faço esse 2 virar 8? É só multiplicar por 4. Faço a mesma coisa com o numerador, 3 vezes 4 fica 12/8. Depois eu vou lá colocar esse 12/8 na reta numérica. Mas antes eu vou resolver logo a letra C também. A letra C era menos 1,75. Transformando para fração, se eu tenho 2 números depois da vírgula, coloco 2 zeros no denominador, fica 100. Tirando essa vírgula, fica menos 175. E aí tem como eu simplificar essa fração logo por 25. Ou, se você quiser, simplifica por 5 e depois por 5 de novo. Achei menos 7/4. Eu quero que fique com denominador 8. Então, eu multiplico esse 4 por 2, que fica 8. Faço a mesma coisa com o numerador aqui em cima. Menos 7 vezes 2 fica menos 14/8. Agora, eu vou colocar 12/8 e menos 14/8 lá na reta numérica. Então, colocando a letra B, que deu 12/8 aqui na reta numérica, esse 12/8 é positivo. Então, eu vou contar, depois de zero, 12 tracinhos para colocar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai entrar, na forma decimal, ele era 1,5. E agora a letra C, que deu menos 14/8, vou colocar aqui na reta numérica também, só que, como é negativo, esse menos 14 vai estar aqui, ó, antes de zero. 14 tracinhos antes de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bem aqui vai entrar o meu valor decimal, que antes de virar fração era menos 1,75. E aqui a gente encerra a questão 3. Questão de número 4. Entre que números inteiros e consecutivos estão os números racionais? 12 quintos,
menos 6 oitavos e menos 36 quintos. Para você saber entre quais números inteiros estão essas frações, primeiro você tem que transformar essas frações para número decimal com vírgula. Como eu faço isso, professora? Pega o numerador, divide pelo denominador. Então, aqui eu vou dividir 12 por 5, deu 2,4 positivo. 2,4 está entre quais números inteiros? Pensa aí. 2,4 é maior do que 2 e é menor do que 3. Então, ele está entre o 2 positivo e o 3 positivo, certo? Vamos para a fração menos 6 oitavos. Para transformar em decimal, eu pego o numerador menos 6, divido pelo denominador 8. Como 6 era menor, eu já tive que acrescentar um zero desde o início, 0 e vírgula no resultado. Eu achei menos 0,75. Menos 0,75 está entre 0 e menos 1. E por último, menos 36 quintos, eu vou pegar o numerador menos 36, dividir pelo denominador 5, ok? Eu achei menos 7,2. Menos 7,2 está entre os números menos 7 e menos 8. Página 14, questão 5. A qual dos intervalos 1, 2, 3 ou 4 pertence o módulo do número menos 130 200avos? Então, eu quero saber o módulo desse número aqui. O módulo são esses dois tracinhos e ele serve para retirar o sinal. Então, se era negativo, tirando o sinal fica positivo, 130 200avos. Vou simplificar essa fração. Dá para simplificar por 10. Dá 13 20avos, ok? Só que os intervalos que aparecem na figura aí da questão 5 estão em números decimais. Então, eu vou transformar essa fração para número decimal, que é só dividir o numerador 13 pelo denominador 20. Como 13 era menor, eu acrescentei um zero, 0 e vírgula no resultado, achei 0,65. Então, esse valor aqui, 0,65, está no intervalo 4. Por que no intervalo 4? Esse intervalo 4, ele era de 0,5 a 1. 0,5 é o mesmo que 0,50. E 0,65 é maior do que 0,50 e menor que 1. Só pode, então, estar no intervalo 4. Essa é a resposta, tá bom? Questão de número 6. Qual é o valor de A em cada igualdade? Então, letra A. Qual é o número que pode aparecer aqui dentro do módulo para sair do módulo 7? O que o módulo faz? Ele retira o sinal. Então, poderia ser o 7 positivo, você pode até colocar um maisinho na frente, tá? Ou também poderia ser o menos 7, porque quando o menos 7 entra no módulo, esse menos sai e fica só o 7. Então, o A poderia ser mais 7 ou menos 7. Letra B. Quem é que sai do módulo como zero? O próprio zero. Então, o A aqui só tem uma opção, que é zero. Não existe mais zero ou menos zero. Zero é neutro. Letra C. Saiu do módulo 1,3. Então, quem poderia estar aqui dentro? O módulo só retira o sinal. Ou era o mais 1,3 ou o menos 1,3. Letra D. Saiu do módulo menos 5. Existe alguma possibilidade de sair do módulo com o sinal de menos? Não existe, porque o módulo retira o sinal. Se retira o sinal, automaticamente fica positivo. Nunca vai sair do módulo negativo. Então, na letra D, não existe um valor aqui para A, ok? Na letra E, saiu de dentro do módulo 5 oitavos. Quem poderia estar aqui dentro, então? Ou era o mais 5 oitavos ou o menos 5 oitavos. Questão 7. Qual é o valor de módulo de menos 2 vezes 5 vezes menos 1,7 vezes 0,5 menos o módulo de menos 13,8? Então, aqui dentro do primeiro módulo, eu tenho que resolver toda essa expressão, tá bom? Então, é tudo multiplicação. Eu fui fazendo por partes, mas se você quiser ir multiplicando menos 2 vezes 5 e já multiplicar por 1,7, já multiplicar por 0,5, não tem problema. Só que eu fui fazendo aos pouquinhos para explicar para vocês.
Primeiro eu peguei o 2 negativo e multipliquei por 5. Lembra que na multiplicação tem jogo de sinais, diferentes, ó. O 2 vezes 5, o 2 negativo vezes 5 deu menos 10, ok? Repetiu o menos 1,7, repetiu o 0,5. E aqui, módulo de menos 13,8. Esse módulo, ele retira esse sinal de menos. Então, sai de dentro do módulo 13,8. Esse menos que apareceu aqui é esse menos da expressão que eu só repeti, ok? Agora, eu vou pegar esse 10 negativo e multiplicar por 1,7 negativo, certo? Nessa multiplicação aqui, ó, jogo de sinais. Sinais iguais fica positivo. 10 vezes 1,7 dá 17. Repetiu o 0,5 para multiplicar, repetiu o menos, repetiu o 13,8. Agora, eu vou multiplicar o 17 vezes 0,5, que dá 8,5 positivo. Como é que sai do módulo esse mais 8,5? Ele sai do módulo como 8,5, lembra? Sem sinal. Mas a gente sabe que se ele está sem sinal, automaticamente ele é positivo. Repetiu o menos, repetiu o 13,8. Agora ficou o seguinte, você tem R$ 8,50 e você deve R$ 13,80. Como você não tem o valor todo para pagar, você vai ficar devendo e aí é só subtrair 13,8 menos 8,5 que você vai achar 5,3 negativo. Esse é o resultado dessa expressão que ele deu na questão de número 7, tá bom? E agora nós vamos para a questão de número 8 e última da página 14. Associe as colunas da tabela de acordo com as informações dadas. Então, olha só, você tinha que colocar na segunda coluna as letras que apareciam na primeira coluna, certo? Então, vamos ver por que a primeira foi a letra C. Porque ele diz o seguinte, um número que esteja entre menos 11 e menos 10. Esse número só pode ser a letra C. Por que um número entre menos 11 e menos 10? A letra C dizia o oposto de mais 42 quartos. Gente, o oposto de mais 42 quartos é menos 42 quartos. Quando eu transformo esse 42 quartos para decimal, você vai ver que esse número está entre menos 11 e menos 10. Então, por isso que a primeira afirmação da segunda coluna é a letra C. A segunda afirmação, a resposta é a letra A. Vamos ver por quê. Diz que está entre 2 e 3. A letra A fala o simétrico. Simétrico é a mesma coisa que oposto. O oposto de menos 2,8 é mais 2,8, que está entre 2 e 3. Então, por isso que a segunda afirmação da segunda coluna é a letra A. Terceira afirmação da segunda coluna, entre 9 e 10, é a letra D. Por que é a letra D? O módulo de menos 9,75. O módulo de menos 9,75 é 9,75, positivo. E esse 9,75 positivo está entre 9 e 10. Por isso aqui, ó, letra D. Vamos lá, continuando. A quarta afirmação da segunda coluna da tabela está entre 3 e 4. É a letra E, que diz o módulo de mais 3,46. O módulo de mais 3,46 é 3,46, continua positivo. E ele está entre 3 e 4. Então, por isso, ficou a afirmativa letra E. E, por último, só sobrou a letra B, tá bom? Então, você fica com C, A, D, E e B na resposta da questão 8.